Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Evandro Júnior, eu sou professor da disciplina Programação Web. Essa é a quarta e última aula da nossa disciplina no curso superior Licenciatura em Computação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Gostaria de parabenizar em primeiro lugar todos vocês que conseguiram chegar até essa aula. Vimos que a disciplina é um pouquinho complexa porque envolve bastante códigos e que há pouco tempo para a gente treinar isso, então é muito conteúdo em pouco tempo de videoaula. Então gostaria realmente de parabenizar. A motivação maior aqui é vocês procurarem o conhecimento, é vocês conseguirem adquirir o conteúdo, mesmo com essa carga imensa de conteúdo em poucas horas de videoaula. É por isso que as aulas elas estão sendo um pouquinho mais extensas que geralmente acontece, tá? Para essa quarta e última aula, nós vamos aprender a linguagem de programação web responsável por fazer a conexão entre o nosso sistema, nossa interface HTML e o nosso banco de dados, que no caso vai ser o MySQL, tá? Não é uma base de dados recomendada para aplicações mais avançadas, aplicações que alguém estará pagando por ela. Se você estiver vendendo essa aplicação, você precisa de um banco de dados pago. Tá? Os bancos de dados pagos eles são melhores em questão de segurança, em questão de desempenho e tudo mais. Não à toa são pagos. O MySQL é uma base de dados ótima para a gente treinar, tá? É uma base de dados que dá o conhecimento geral para a gente aprender outras bases de dados e ela vai servir para essa aula. E no momento ela é gratuita e já vem com o pacote de instalação que a gente precisa com todos os softwares, tá bom? Bom, mais uma coisa, não há uma linguagem de programação melhor que a outra. Por que nós estaremos utilizando o PHP nessa aula? Porque é uma linguagem de programação bem difusa e bem utilizada, tá? Então, se a gente pegar aí, ela é uma das linguagens web mais utilizadas aí de todos os tempos, tá bom? Mas não há aquela fidelização entre linguagens de programação. Aquela discussão entre linguagem de programação melhor é uma bobagem. Não existe isso. A linguagem de programação melhor é aquela que mais se adapta, ou melhor se adapta àquela situação, ou a que você tem mais conhecimento em utilizar, tá bom? E é por isso que nós utilizaremos o PHP na versão 7.0, que é a versão mais nova do PHP, tá bom? E como base de dados, o MySQL, ok? Então vocês vão precisar baixar isso. Mas espera aí. Ao contrário da linguagem de marcação HTML, a linguagem de programação PHP ela precisa ser interpretada por um servidor, ela precisa ser compilada por um servidor e não roda diretamente no browser, como o JavaScript rodou, tá bom? Então nós vamos precisar de baixar um programinha que ele trará para nós todas essas aplicações que a gente vai necessitar, tá? O programa vai ser o Champ Server. Tem ele tanto para Windows como para Linux, tá? A versão recomendada, ela acompanha o PHP, tá? Pelo menos a versão mínima 7.0, que é uma versão já estável, uma versão testada e tem todas as aplicações que a gente precisa. Já vem com o PHP 7, já vem com o MySQL, ok? E o que nós iremos aprender nessa aula? Além do PHP 7, nós iremos aprender algumas metodologias, por exemplo, o MVC, tá? O MVC é um padrão de arquitetura utilizado pelos programadores para você organizar a sua aplicação. Hoje, basicamente, todos os sistemas eles são desenvolvidos com a arquitetura MVC. Basicamente é o model, o view, e o controller, tá? Então nós teremos essas três camadas básicas, tá? O view são as nossas telas de visualizações, as nossas interfaces, tá? O model será as nossas classes de abstração, aí já entra a questão da linguagem orientada a objeto, né? Programação orientada a objeto. E o control, ele é responsável por a interação entre o model e o view, então seria aquela camada ali intermediária, tá? Então, por exemplo, quando você faz login no Facebook, você consegue ver essas três camadas em ação. Você tem o view, onde ele tem o login,
tá? Você tem um model onde ele vai receber o login e a senha do seu usuário, e o control ele vai fazer essa intermediação. O control ele vai falar, ó, viu, eu estou recolhendo os dados do usuário. Ele manda isso para o model, valida para mim essas informações e verifica se elas estão corretas no banco de dados. Então essa é a arquitetura que a gente chama de MVC, ok? E além da arquitetura MVC, nós vamos utilizar uma técnica de conexão com o banco de dados, que é uma técnica que vem no PHP 7, a versão mais nova. É uma técnica muito utilizada, muito avançada e muito segura. Então, o que a gente vai conseguir com essa técnica? Evitar uma coisa chamada MySQL Injector, que é uma técnica hacker das pessoas utilizarem a injeção de código SQL no seu formulário e modificar as informações dentro do seu banco de dados. E com isso ela consegue mudar o usuário, mudar a senha e entrar e fazer o que quiser dentro da sua base de dados. Tá? Então, dentro do PHP 7, nós vamos utilizar uma metodologia de conexão chamada PDO, ou Objeto de Dados do PHP, que é uma forma segura de fazer conexão com o banco de dados. Além de segura, ela vai facilitar muito a alteração do nosso banco de dados. Então, com apenas uma linha de código ali, eu consigo mudar do MySQL para outra base de dados, MariaDB, enfim, qualquer outra base de dados que seja mais segura que o MySQL, ok? Então, essas vão ser as ferramentas que nós utilizaremos nessa aula. Parece ser uma sopa de letrinha, mas vocês vão entender ao pouco, tá bom? A nossa aplicação CRUD, o que nós vamos criar nessa aula, tá? Não vamos conseguir, obviamente, em uma hora de vídeo, desenvolver tudo isso. A aplicação CRUD é o Create, Read, Update, Delete. São as 4 informações básicas da programação. Então, nosso sistema ele vai ter que cadastrar ou criar, criar informações no banco de dados. Ele vai ter que ler informações do banco de dados, puxar aquelas informações que estão lá, vão poder atualizar as informações e deletar as informações. Então, o nosso sistema, um sistema básico, ele tem que ter essas 4 operações, tá? E é isso que nós vamos criar. Nós vamos criar um CRUD em PHP 7, utilizando a arquitetura MVC com o padrão PDO, com a conexão no MySQL, ok? Vamos lá para o computador? Então, pessoal, dando continuidade, vocês vão dar uma olhadinha aí no material e vai estar basicamente tudo que eu já falei, tá? A questão do PHP, do XAMPP, compatibilidade, a arquitetura MVC. Nós estarei falando aí para vocês com banco de dados, mas provavelmente vocês já tiveram a disciplina, então vocês já sabem sobre banco de dados. Sobre o MySQL, as extensões, como era antes, Antes a gente fazia conexão com o banco de dados utilizando o MySQL Query, que é uma forma da gente conectar, e hoje a gente utiliza o PDO, que é o PHP Data Objects. Então, a extensão PDO, como é que funciona, e o material ele vai estar especificando tudo para vocês. Eu não vou estar falando muito porque eu vou demonstrar, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa é criar aqui uma nova pasta, tá? Eu vou chamar essa pasta de CRUD, que vai ser a nossa pasta base, nosso diretório, tá? Dentro dessa pasta aqui, eu já vou criar o nosso arquivo, que vai ser o arquivo de entrada, tá? O nosso index, aqui dentro do MVC, Aqui fora, na verdade, eu vou chamar ele de index.html, HTML mesmo, não vai ter linguagem de programação, Vou criar aqui um HTML bem simples, bem-vindo, que vai ser o nosso sistema CRUD. Vou criar aqui uma página inicial, Vou deixar para vocês fazerem todo o CSS aí. E vou linkar aqui para uma página. Então o link eu utilizo lá, href eu ainda vou colocar. Abrir sistema.
Bom, pessoal, então essa vai ser a minha página inicial. Obviamente que a página inicial, geralmente, ela é uma página de login, né? Onde vocês vão pegar as informações cadastradas no banco de dados. Mas eu vou deixar assim bem cru mesmo, porque o que importa é o que vai vir aqui dentro, tá? Bom, e aqui eu vou ter o meu MVC. Então, eu vou criar aqui as camadas, tá? A primeira aqui vai ser o model. A segunda camada vai ser o view. E a terceira vai ser a camada de controller. Então essa é a minha arquitetura MVC. Basicamente é criar aqui os diretórios, ok? Bom, então dentro dessas camadas aqui, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter, por exemplo, um delete, tá? Aqui eu vou ter as minhas classes e aqui eu vou ter os meus views, ok? Eu posso ter aqui minha camada, meu CSS, né? Se você quiser criar aqui, pode criar, ou pode criar dentro do view, tá? Não importa. Vou ter aqui também as minhas imagens do meu sistema. Posso colocar aqui também os meus JavaScript e assim por diante, ok? Mas como eu disse, se vocês quiserem pegar toda essa parte visual e jogar aqui dentro da camada do view, fica mais fácil de acesso, tá? Ok? Bom, e aqui eu vou começar a criar as minhas classes, os meus arquivos. Primeiro eu vou criar a minha classe principal. Vou fazer um arquivo aqui de cadastrar pessoas, né, clientes. Então eu vou vir aqui dentro do model, onde está lá os meus modelos, as minhas abstrações, né? E vou criar aqui minha classe chamada cliente.php. Essa tem que ser em PHP, porque vai ter código em PHP nela, tá? Vou criar mais um arquivo aqui e vou salvar aqui dentro do view e vou chamar de ver.php, que vai ser a minha página onde eu vou ver as minhas coisas cadastradas no banco de dados, tá? Então vamos colocar algumas informações aqui básicas. Ver clientes. SA78. Não vou utilizar o CSS, tá? Vou deixar para vocês desenvolverem. Ver clientes. Ok. E vou linkar minha página principal para cá. Então vou entrar dentro da pasta view e vou abrir o ver.php. Ok? Então quando eu clicar aqui no meu link principal, eu vou abrir a minha página. Bom, mas por que mostrou o código em vez de mostrar a página já interpretada? Porque eu estou utilizando o PHP, tá? E o PHP, ele não é interpretado pelo browser, por isso que ele mostra o código. Então eu preciso primeiramente inicializar o meu servidor, tá? Então eu vou abrir o Champ aqui. Vou dar um start no Apache, vou dar um start no MySQL e eu vou ter esses dois serviços rodando, que são os dois serviços essenciais. O servidor Apache é o servidor responsável por interpretar o PHP, que funciona na porta 80 HTTP 443 HTTPS, tá? E esses aqui são os PIDs de cada processo, dos processos que o Apache executa. Então, executando o Apache, se eu atualizar aqui, vocês ainda vão ver que, poxa, ainda o Apache não interpretou o meu código. Por quê? Porque tudo que eu tenho aqui, ele tem que estar num determinado lugar específico, que é dentro da pasta do Apache. Então, vou dar um Ctrl C nela aqui, ou Ctrl X, né? Vou abrir o meu diretório. Quando eu instalar o Apache, por padrão, ele ficará no C2 pontos, a não ser que vocês alterem, né, o destino. Pasta Champ. E eu vou fazer tudo dentro da pasta htdocs, tá? Então, não se esqueçam disso. Então aqui eu já tenho várias coisas, eu já tenho um CRUD aqui, eu vou colar, acabou,
não colando, né? Vamos dar um Ctrl Z aqui. Eu vou chamar ele de CRUD-IFNMG. Prontinho. Vou pegar ele e jogar dentro aqui da minha pasta htdocs, dentro da pasta SHUP. Então está aqui os meus arquivos, tá? Eu vou abrir aqui novamente. Essas que estavam abertas não conta, tá? Vou abrir aqui, vou abrir o meu view. Vou abrir aqui os meus modelos, né? O meu cliente PHP. E ok. Então essas são as páginas que eu vou utilizar inicialmente. Ok? Bom, o que mais que eu vou precisar aqui? Eu vou abrir mais um aqui de lado. Para abrir meus arquivos aqui na lateral, para vocês conseguirem visualizar melhor. Para eu conseguir visualizar melhor, tá bom? Bom, então o que é uma classe? Uma classe basicamente é uma abstração de tudo que a gente vai ver aqui, ok? Então a gente tem que criar o nosso objeto, né? É através da classe que se cria o objeto. Então isso tem a ver com programação orientada a objeto, que vocês já viram, ok? Então eu vou ter que criar aqui primeiramente a nossa classe. Bom, mas como é que eu criei isso aí? Simples. Primeira coisa, se eu vou escrever um código em PHP, eu tenho que abrir aqui, ó, um PHP. Então, sinal de menor que, interrogação, PHP e fecho com uma interrogação, sinal de maior que. Então essa aqui é o marcador utilizado para representação código em PHP. Como eu vou ter várias coisas aqui, eu vou dar um tab aqui, tá? Para começar a desenvolver o meu código. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma classe. Então, eu comecei a digitar, vocês já viram que ele já colocou as informações básicas aqui para mim, tá? Aqui é os comentários que eu vou deixar para vocês colocarem. Então, ó, primeira coisa, o nome da classe. Classe sempre com letra maiúscula, viu, pessoal? Essa classe vai ser a minha classe cliente, tá? E o que ela estende? Qual é a herança que ela vai ter? No meu caso aqui, nenhuma, tá? E aqui é o meu método construtor. O método construtor é aquele que inicializa alguma operação, ok? No meu caso aqui, o meu método construtor, ele não vai precisar de muitas coisas não. Eu vou só criar aqui um vetor para eu conseguir receber essas informações. Já que informações do banco de dados, apesar que elas são dadas como vetor, tá? Eu não consigo ver isso no HTML como vetor. Então é por isso que eu crio um vetor no meu método construtor e todas as minhas variáveis, todos os meus campos do banco de dados, eu transformo eles em vetores antes mesmo de executar isso no meu browser, tá bom? Então vou criar aqui uma variável chamada attrib, né, de atributo, e vou falar que ela recebe aqui um array, tá? Ela recebe aqui um vetor. Ou seja, ela é do tipo vetor. Não tem mais nada, não precisa de ponto e vírgula, tá bom? Dentro do meu método construtor, eu vou transformar as minhas informações em informações do tipo vetorial, ok? Antes de mais nada, eu vou criar os meus atributos. O que o meu cliente vai ter aqui dentro do meu banco de dados? Ele vai ter um nome, tá? Isso é uma variável, um atributo. Em PHP, variável não precisa determinar o tipo. Ela é do tipo que ela recebe. Se ela receber um vetor de caractere, ela é do tipo string. Se ela receber uma variável real, ela é do tipo real. Ela é do tipo float, né? Se ela receber um tipo inteiro, ela é do tipo inteiro e assim por diante. Pode ser lógico, né? Booleano, no caso. Então, eu não preciso determinar. E eu vou falar que ela é pública, ou seja, ela vale em qualquer método que eu criar aqui, tá bom? Em qualquer classe. Eu posso utilizar essa variável em outras classes. Então, eu vou também criar aqui minha variável CPF. Meu cliente ele vai ter CPF. E eu vou criar aqui minha variável também pública, e-mail. Então, essas são as três informações que ele vou ter, que meu banco de dados vai ter, tá bom? Que o meu cliente vai ter.
Bom, como é que eu transformo isso em vetor? Eu crio aqui um apontador chamado diz, tá? E aponto ele para o campo nome, que vai receber ele o meu vetor que se chama attrib, né? Com o campo apontando para nome. Então, basicamente, quando eu faço isso aqui, eu falo. Quando diz apontando para nome, eu estou usando a minha variável nome, mas em formato de vetor, ok? Então, eu vou conseguir listar todos os nomes que estão dentro do meu banco de dados, e não somente o primeiro. Essa é a ideia de se utilizar vetor, ok? Bom, e se eu tenho isso para nome, eu vou ter isso aqui também para CPF e e-mail. Então, as minhas informações elas estão em formato de vetor. Por que eu utilizo essa técnica? Eu acho mais fácil que utilizar um get e um set para cada informação. Em linguagem de programação, para você criar os atributos no banco de dados, você tem que criar um método get e um método set para cada informação. Eu prefiro vir aqui, transformar esse vetor e pronto. É simples, é fácil, é leve, é seguro, ok? Bom, então aqui está a minha classe, já está com os meus parâmetros, tá? E eu vou lá criar o meu banco de dados. Eu tenho que criar no meu banco de dados nome, CPF, e-mail, ok? Eu já estou com a minha base de dados pronta aqui, porque não é o foco da aula, tá bom? Então, na minha base de dados que eu já trouxe pronta aqui para vocês, tá aqui a minha base de dados, tá? Onde eu tenho nome, CPF, e-mail e ID. Por que eu adicionei ID na minha tabela clientes, tá? Lembra que isso aqui é a tabela do banco de dados. Porque o ID ele vai ser o identificador único e ele vai ser a minha chave primária, tá? Então eu posso determinar ele como chave primária, ele não pode ser nulo, tá? Ele não vai poder repetir, assim como CPF e e-mail também não podem repetir, mas eu não vou determinar isso aqui não, porque já é banco de dados. Eu só vou pegar essas informações aqui, tá bom? Já vou mandar inserir alguém aqui só para vocês verem, ok? Então eu vou abrir aqui o meu MySQL. É só você digitar localhost /phpMyAdmin. Vou criar aqui uma nova base de dados, tá? E vou chamar ela de FNMG. Então essa base de dados minha aqui em cima, né? IFNMG. E o que ela vai ter? Eu vou vir aqui no SQL, colar as minhas tabelas, tá? E vou mandar executar. Então aqui no meu banco de dados só vai ter clientes, e no meu cliente ele tem ID, nome, CPF e e-mail. Eu já cadastrei um aqui, ID 1, Fibonacci, CPF 123, e-mail fib@gmail, ok? Então, ótimo, eu já tenho a minha classe com nome, CPF e e-mail, eu já tenho meu banco de dados com essas informações. Agora eu tenho que fazer a junção dos dois, né? Eu tenho que permitir que eu consiga cadastrar as coisas. Como a gente já está com o view criado aqui, nós vamos dar continuidade do view. Eu quero visualizar essas informações que estão no meu banco de dados, ok? Então o que eu vou fazer? É simples, eu vou criar uma tabela aqui. Apesar que em HTML5, tabela não é uma estrutura mais recomendada, tá pessoal? Mas só para adiantar aqui, o ideal seria utilizar lista ordenada, né? O L, LI e assim por diante. Eu vou criar uma tabela, eu vou criar uma linha nessa tabela e dentro dessa linha dessa tabela eu vou colocar algumas colunas. Então, coluna é TD, tá? Vai ser a coluna ID, para mostrar o ID da pessoa. Eu vou ter a coluna nome, a coluna CPF e a coluna e-mail, ok? E eu vou colocar mais uma coluna aqui, ó, que vai ser as minhas colunas de ação. Eu vou colocar colspan 2, ou seja, ela vai representar duas colunas, dois espaços de colunas, ok? Bom, aqui embaixo vai vir o meu PHP. Então, eu vou abrir aqui um PHP, tá? Eu vou fechar aqui um PHP.
Opa, para fechar isso assim, né? Então aqui vai ser as informações que eu vou puxar no meu banco de dados, ok? Bom, primeira coisa, como é que eu vou puxar informações no meu banco de dados se eu não tenho nenhuma conexão com o meu banco de dados, correto? Vamos criar uma conexão? Vou abrir um novo arquivo, vou salvar esse arquivo fora aqui da minha pasta view, vou chamar uma pasta aqui qualquer de config, tá? Config, que são minhas configurações. Vou salvar ele como conexão, sem acento, né? .php. No meu arquivo conexão é onde eu vou fazer o meu PDO, tá bom? Bom, é bem simples esse arquivo, já que o PDO ele facilita muito as coisas que a gente vai fazer, tá? Eu vou criar aqui o meu PHP, já que a conexão é em PHP. Vou criar algumas definições aqui, tá? Na verdade, o define é uma constante, né? Informações que não se altera. Já vou criar aqui, quer ver? Vou criar uma chamada BD, de banco de dados. E o meu banco de dados, eu já criei lá, ele chama ifnmg. Tá? Então, toda vez que eu me referir a BD, eu estou me referindo ao meu banco de dados criado com o nome ifnmg. Aqui, tá bom? ifnmg. Bom, meu banco de dados eu já defini, eu tenho que definir o lugar dele, né? Então, o host, o computador, vai ser o mesmo computador que eu estou programando. Então, localhost, né? Vai ser nesse mesmo computador a base de dados. Se você quiser colocar a base de dados para outro lugar, você coloca lá o IP dele, né? E assim por diante, mas nesse caso não. Meu banco de dados está no mesmo lugar da minha aplicação. Eu vou ter também um usuário e uma senha, tá? Pessoal, eu deixei o usuário e senha do meu banco de dados sem nada. Vocês viram lá que eu criei base de dados sem usuário e sem senha. O usuário padrão é root e a senha é livre, tá bom? Obviamente que vocês nunca vão criar uma aplicação que não tenha senha e nem usuário específico. Combinado? Então, ao criar essa base de dados, crie sempre um usuário e uma senha, para deixar mais seguro, né? Bom, então vamos fazer um try catch aqui, que é uma exceção, né? Uma exceção em linguagem de programação. Ou seja, se a conexão, o try não foi executado, eu faço a exceção, tá bom? E eu vou criar aqui uma variável chamada PDO. O PDO vai receber a minha conexão, então eu coloco lá, ó, como é que eu crio uma nova coisa em PHP, em linguagem de programação? Eu instancio ele. Então, instanciar é através do comando new, tá? E eu vou apontar ele para uma coisa chamada PDO, que é a minha biblioteca. A biblioteca é responsável de fazer que o PDO exista, tá bom? Então, tudo que eu colocar aqui dentro está dentro da biblioteca PDO. Se a versão do PHP sua não tiver o PDO, não vai funcionar. E se a versão do Champ não tiver suporte ao PDO, também não vai funcionar. Então, é por isso que eu recomendo o Champ a partir da versão 7, tá? O Apache, né? Bom, e o que eu vou falar aqui? É simples, tá? Eu vou falar o seguinte. MySQL, que minha conexão é tipo MySQL. Se for outra conexão, você coloca outra coisa, tá? E as propriedades dela o meu host. Abro aspas, vou concatenar, aqui eu concateno com um ponto, e eu concateno com host, ok? Depois concateno com o meu banco de dados, tem um ponto e vírgula aqui, ó, já que ele está recebendo, né? Ah, por que eu não coloquei host dentro da aspa simples? Porque host é uma variável, é uma constante, ok? É por isso que eu coloco o ponto e vírgula aqui. Então, eu abri um código que está referindo ao PDO, aqui eu coloquei uma constante e aqui eu dou continuidade, ok? A minha base de dados é DB name, tá? Isso aqui é a propriedade do PDO. O meu BD name, ele vai receber o meu banco de dados, que é o meu BD, ok? Concateno.
E eu já coloco separado por vírgula usuário e senha. Então, o meu usuário é usuário e a minha senha é senha. Ok, tá lá, tá feito, tá? Se eu colocar aqui que o usuário é Juca e a senha é 123, automaticamente ele muda aqui, porque eu já defini as constantes, ok? É por isso que eu gosto de utilizar constante e não colocar dados diretamente aqui dentro da minha informação. Bom, mas e se essa conexão não acontecer, eu vou criar aqui um PDO exception, tá? Uma exceção em PDO e eu vou passar uma variável e como parâmetro, tá? E se essa conexão ela não funcionar, talvez por o Apache não está rodando, ou o host não ser esse aqui, ou o banco de dados não ser esse que eu determinei, ou o usuário ou senha estiver errado, eu vou gerar um erro, tá? Então eu vou mandar imprimir, em PHP se imprime com eco, tá? Erro ao tentar conectar ao banco de dados. Bom, e o erro que vai ser exibido, tá? Vai ser a minha variável e, que é automático, tá bom, pessoal? Isso aí já é do PHP. E ela vai pegar uma mensagem. Nem tudo ele tem autocomplemento aqui. Então, ó, isso aqui vai servir para o desenvolvedor. Se não tiver conexão, ele vai mostrar aqui, tá bom? Então essa é a nossa base de dados, então já tem uma conexão com o banco de dados. Então eu já posso vir aqui no View e puxar as informações que eu tenho lá no banco de dados, tá bom? No meu ver.php. O que eu vou colocar aqui? Primeira coisa, eu vou fazer a minha conexão e instanciar a minha classe cliente, tá? Então eu vou criar uma variável aqui, uma variável qualquer, tá? Pode se chamar user. Pessoal, minto. Primeira coisa, essa página, ela tem que estar conectada com todas as páginas que eu vou utilizar. Com a página conexão e com a página cliente, né? Já que eu vou puxar os clientes, eu vou fazer conexão, eu vou ter que adicionar um código PHP aqui nela, assim como nas outras, né? Pode colocar em qualquer lugar, viu, pessoal? Eu gosto de colocar aqui na parte de cima porque vai ser a primeira coisa que vai fazer. O que eu não posso fazer é colocar um código PHP aqui, que depende de outra página, e depois chamar ela lá embaixo. É por isso que a gente já chama as páginas aqui embaixo. Eu posso usar aqui o require 11, tá? Require ou required. Eu prefiro usar o require 11, tá? Porque ele fala o seguinte, ó, é obrigatório. E se tiver essa página repetida, eu utilizo somente uma vez, tá? Eu estou dentro da pasta view. E eu preciso entrar na pasta conexão. Vou mostrar para vocês. Eu estou dentro... Crude, né? Eu estou dentro da página view, meu arquivo ver.php. Eu preciso subir uma página, entrar na página config, da pasta config e pegar o arquivo conexão.php, tá? Então vamos lá. Eu preciso primeiro subir uma pasta, então ponto barra, entrar na pasta config, barra e pegar o arquivo conexão.php. Ou seja, eu estou incluindo o arquivo conexão a essa página ver.php. É como se ela tivesse aqui. Essa linha inclui tudo que eu fiz lá aqui, ok? E eu vou fazer a mesma coisa, né? Dentro do model, eu vou pegar o cliente.php, porque todas as informações vão vir daqui, ok? Bom, então beleza. Agora eu vou precisar mostrar essas informações. E como é que eu mostro isso? Eu mostro criando uma classe de mostrar. Então, vem aqui no meu modelo, né, na minha classe, e eu vou criar uma classe aqui, uma função que vai ser do tipo pública, tá? Então, pública function, uma função pública, só digitar function ele autocomplementa. O nome da minha função vai ser mostrar
todos. Vou mostrar, mostrar todos, que é diferente de mostrar só, tá? E o que eu vou passar como parâmetro? A minha variável PDO. Então, se eu estou passando a minha variável PDO aqui, na hora que eu chamar a minha função, eu vou ter que mandar ela como parâmetro, tá bom? Aqui eu vou criar uma variável qualquer que eu gosto de chamar de std, que é startMe, né? O parâmetro. E eu vou chamar, e essa variável eu vou atribuir ela à minha conexão com PDO, ok? E a minha conexão com PDO, ela vai apontar para uma query, tá? Uma pesquisa, né? Em MySQL, que vai ser o seguinte: eu vou selecionar, vou dar um select, tá? Em todo mundo cuja minha tabela chama clientes, ok? Vamos conferir se nossa tabela realmente chama clientes. Nossa tabela chama clientes, tá? Eu não preciso falar o banco de dados, porque a minha conexão PDO já entende, tá? Bom, e depois eu vou mandar executar isso. Então, std aponta para uma função chamada execute, tá? Abre e fecha, não tem parâmetro. E o que ela retornar, eu vou colocar numa outra variável chamada result, que vai ser em formato de vetor. Então, result vai receber o que std retornar. E em PDO eu transformo isso em vetor, né, em uma matriz, com o comando fetch_all, ok? E essa biblioteca aqui eu tenho que passar o meu PDO fetch a sock, tá? Então isso tudo aqui, ó, pertence à biblioteca do PDO. Então basicamente, só que é 2 pontos aqui, né? Então basicamente o que eu estou falando? Depois de executar isso aqui, pegar todo mundo que está na tabela clientes, todas as informações, e executar isso, eu vou transformar isso em formato de vetor. Lembrando que todas as minhas informações são em formato de vetor, ok? E na hora que eu chamar essa função, né, eu vou retornar a minha variável result, que vai ter todos os meus dados dos clientes no meu banco de dados. Bom, então tá aí a minha funçãozinha utilizando o PDO, ok? Então vou vir aqui no PHP e vou começar a instanciar ele. Vou criar uma variável qualquer aqui chamada user, tá? Só para mostrar aos usuários. Eu vou falar que ela é do tipo cliente, ou seja, eu estou instanciando ela da classe cliente. E dentro da classe cliente eu vou chamar a função mostrar todos, ok? E vou mandar a minha conexão PDO, que está aqui, ó, em conexão PDO, tá? É ele que vai abrir a conexão com o banco de dados. Então, toda vez que eu utilizar o user, eu vou estar abrindo uma conexão com o banco de dados. Em PHP, para não precisar buscar uma informação por uma, a gente vai usar um comando chamado forest, tá? O forest, ele vai pegar e percorrer toda a minha tabela do banco de dados e mostrar uma por uma, tá? Então, eu vou ter que criar uma variável, que a minha variável de conexão é a user, e eu vou mostrar ela como, sei lá, qualquer coisa, linha, rows, ok? Linhas. É porque o forest, ele não mostra a variável que você instanciou, tá? Então, você tem que falar, ó, mostre a variável instanciada como uma outra variável. Bom, e agora é só mostrar as informações, tá? Então vamos dar um imprimir aqui, tá? Imprimir uma linha, né? Uma coluna, né? tr. Vou fechar essa coluna aqui embaixo. Já que eu abri, eu tenho que fechar, né? Igual eu abri e fechei tabela, igual eu abri e fechei essa coluna aqui, essa linha, né? Então eu abri uma linha e fechei uma linha. Agora eu vou abrir e fechar uma coluna. Então vou dar aqui, ó, um echo, né? Entre aspas duplas, colocar os meus parâmetros. Eu vou abrir uma TD. E obviamente, se eu estou abrindo uma TD, eu tenho que fechar uma TD.
Eu vou falar o que eu quero aqui nessa TD, ok? Eu vou concatenar, olha lá, eu tenho que fechar a TD, concatenar com um ponto, eu vou juntar, né? O meu rows, que é a minha variável que vai percorrer o banco de dados, e aqui eu quero mostrar todos os IDs, ok? Fechei o meu parâmetro, a minha propriedade na verdade, né? Concatenei com o TD de novo. Então eu vou estar mostrando tudo que eu busquei no banco de dados, mas somente o ID nessa coluna. Bom, feito isso, faltou um ponto e vírgula, né? Eu só preciso fazer para as outras informações. Ah, por que eu não cadastro ID? ID é automático, tá? Ele é autocomplemento. Então, além do ID, eu vou ter nome, CPF e e-mail. Vamos salvar aqui. Obviamente, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E aqui eu estou com 1, 2, 3, 4 colunas. Ok? A outra vai ser o editar, vai ser as outras funcionalidades. Então, atualizando aqui, vou abrir o meu banco de dados, tá? Como que eu abro essa aplicação? Muito importante aqui, viu, pessoal? Para abrir a aplicação, eu digito localhost barra o nome da pasta que eu criei, ifnmg, tá? É assim que eu abro o meu diretório. Como dentro de ifnmg, vamos ver aqui por que não abriu. Tá, não, na verdade minha pasta ela chama CRUD-ifnmg, tá? Prontinho, tá aí o meu sistema aberto. Quando eu clicar em abrir sistema, ele vai abrir o meu ver.php. Bom, mas ele deu um erro aqui, ó. Ele deu um erro na linha 22, tá? Do meu arquivo cliente.php. Ele está falando que o parâmetro PDO, fetall, o método não foi definido. Então, nós vamos voltar lá na classe cliente, linha 22, tá? E vamos verificar aqui o que tá de errado aqui, tá? Bom, pessoal, na verdade, só tinha um erro aqui, né? O fetch aqui eu escrevi errado. Então, o bom do PHP é que ele retorna o erro pra gente, é fácil de achar, ok? Então tá lá, tá? O meu ID 1, o nome Fibonacci, CPF 123, e-mail fib@gmail e a ação não tem nada, ok? Vou só jogar aqui um CSS na própria página mesmo, tá? Só para colocar umas linhas aqui. Na própria página ver.php, aqui no cabeçalho, eu vou abrir um style, vou falar que table e td, eles têm borda reta, tá? Com pixel sólida da cor cinza. Pronto, então tá aí. Como eu disse, as ações elas não estão aqui porque não tem nada. Se eu cadastrar alguma coisa aqui no meu banco de dados, estrutura, vamos inserir alguma coisa aqui, ó, inserir, tá? ID 2, nome Juca de Oliveira, CPF, não pode repetir, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, não tem validação nenhuma, e-mail juca@gmail.com. Quando eu executar isso, tá? Aqui na minha tabela cliente ele vai mostrar que inseriu e aqui no meu sistema ele vai mostrar que Juca foi inserido com sucesso, ok? Bom, pessoal, então isso aqui foi a minha página de inserção. Só para a gente andar um pouquinho mais rápido aqui e eu conseguir mostrar tudo, eu vou deixar como atividade para vocês fazerem o restante, tá? Vocês conseguiram ver que é uma coisa muito simples. Não é uma coisa complexa eu pegar informações no banco de dados, ok? Eu vou colocar aqui, ó, as minhas tabelas, mais algumas informações aqui, que é o seguinte. Dentro da minha próxima coluna, nas minhas duas colunas, né? Porque o meu cospan aqui, ó, é 2, ou seja, é duas colunas. Essa coluna vale por duas, né? Então ela vai valer por essas duas colunas aqui. Eu vou ter um editar, né? Um botão editar que vai mandar para o editar.php e eu vou ter um excluir que vai mandar para o deletar.php que vai estar dentro de controller, tá? O editar está dentro do view, o
o deletar está dentro de controller, porque o editar ele tem interface, o controller, o deletar não tem, ele só deleta, ok? E eu sempre mando o ID, porque é o único que é identificador único, então eu consigo excluir uma pessoa pelo ID, eu consigo alterar uma pessoa pelo ID, tá? Então quando eu atualizar aqui, tem que salvar a página primeiro, né? Atualizando aqui, eu tenho o editar, vocês conseguem ver aqui embaixo, bem embaixo aqui, ó, editar.php, exclamação ID1, ID2 e assim por diante, tá? Então vocês conseguem ver que eu vou ir para a página editar e levar o ID da pessoa específica, onde eu vou pesquisar, ok? Bom, o cadastrar, nós vamos criar uma nova página aqui, rapidão, tá? Eu vou chamar ela de, salvar ela dentro do view, chamar de cadastrar.php, ok? Vou colar aqui. Então, meu cadastrar, o que que tem? Basicamente, um formulário, só um formulário, com nome, CPF, e-mail e um botão enviar, tá? Vamos colocar linkar um cadastrar aqui no view ver.php, aqui embaixo dessa tabela, vamos colocar aqui um A, tá? O href vai para dentro de cadastrar.php, ok? Cadastrar novo cliente. Então pronto, então quando eu clicar aqui ele vai abrir esse formulário, bem simples mesmo, que eu desenvolvi, tá? E as funcionalidades dele vão ser as seguintes. O que vai ter dentro do meu cadastrar aqui? Além do formulário, tá? O meu botão, ele tem um valor chamado, o name, chamado enviar. Então lá no PHP eu vou falar, ó, quando eu receber enviar, eu pego nome, CPF e e-mail. Então eu pego o nome, CPF e e-mail quando eu clicar em enviar, ou seja, quando eu clicar nesse botão cadastrar usuário que eu defini aqui, tá bom? Bom, e o que eu vou fazer? Obviamente, o meu cadastrar ele tem que estar ligado com conexão e com cliente, ok? E eu vou criar aqui dentro da minha classe cliente uma função de cadastrar, tá? Que também é bem simples, só que eu só vou fazer algumas configurações de segurança aqui. Ok? Então, vou criar lá uma public function cadastrar cliente, vou passar o PDO, vou criar minha variável STH, tá? Vou passar minha variável PDO, vou mandar inserir no banco de dados, na tabela cliente, no campo nome, CPF, e-mail, os valores, CPF, e-mail. Isso é PDO, é você não passar as informações diretamente via MySQL. A gente vai colocar uma variável qualquer, tá? E na hora de mandar para o banco de dados os valores, nós vamos mandar através da estrutura que nós criamos, do vetor. Então, essa informação não tem como inserir código em SQL direto no banco de dados, ok? No final de tudo, eu vou retornar, né, o meu STH validado. Então, os bytes valores são basicamente uma validação que eu faço no PDO para manter a minha segurança. Mas o que importa mesmo é isso aqui, ó, essa SQL aqui, eu preparei ela e executei ela aqui embaixo, tá bom? Então ela é bem simples. Somente na hora de você puxar informação é que você utiliza query. Nas outras funções todas, você primeiro prepara e depois você executa, ok? Voltando lá no cadastrar, eu falei o seguinte, ó, se o meu enviar não estiver vazio, insert, tá? Eu estou fazendo uma verificação se a minha requisição não for vazia, tá? Eu vou pegar tudo da minha requisição e desencapsular isso, extrair, ou seja, vou pegar nome, CPF, e-mail e separar, tá? Até então elas estavam numa cápsula, vamos dizer assim. Vou criar uma variável chamada user, falar que ela é do tipo cliente e mandar para dentro da classe cliente via método get. Nós já estudamos isso. Tá? E lá dentro da minha classe cliente, eu vou utilizar a minha função cadastrar cliente e vou mandar a minha conexão com o banco de dados. Então, na hora que eu pegar essas informações e mandar para lá dentro, separadinha, né, nome, CPF, e-mail,
a cadastrar cliente vai receber isso e enviar, tá? Ah, por que eu não estou mandando o ID? Porque o ID é uma informação automática, ela não consta aqui na interface, ela é diretamente no banco de dados, ok? Ela é auto-incremento. Eu não tinha definido aqui, ó, eu tinha definido aqui embaixo. Então eu falei que o meu ID ele era uma chave primária, tá? E que o ID também era um auto-incremento. Então eu até esqueci de fazer isso. Mas eu posso vir aqui, ó. Eu acho que eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Eu posso alterar essas coisas, né? Que eu já tinha definido. Ok. E eu vou falar também que o meu ID, vou modificar aqui minha tabela, ele é auto-incremento. Isso vai fazer com que eu não precise cadastrar as informações. Deu um erro aqui, não sei porquê. Vou tentar executar. Ok, então agora eu já posso continuar aqui nas minhas funcionalidades. Então o que nós vamos tentar fazer agora? Vamos tentar cadastrar alguém, tá bom? Vou atualizar minha aplicação aqui, vou cadastrar aqui a Maria José, tá? O CPF dela é o 445 e o e-mail dela é amaria@gmail.com, ok? Cadastrando o usuário foi cadastrado com sucesso, tá? E ele retorna para minha página com Maria José e tá aí. Então, pessoal, essa aí foi nossa quarta e última aula de programação. Mostrei para vocês rapidamente como que abre um CRUD. Obviamente só mostrei duas das aplicações, duas das operações, né? Não ia dar tempo de prosseguir até o final, mas eu gostaria que vocês pegassem esse material, pegassem a aplicação que eu coloquei completa e fizessem em casa, tá? Um CRUD vocês podem fazer com controle de login, né? Um login usuário para logar no sistema. Vocês podem colocar controle de sessão, vocês podem fazer o upload de imagem, né, para o perfil da pessoa. Vocês vão fazer o cadastrar, vocês vão fazer o atualizar, o deletar, o mostrar informações, né, que são as 4 operações completas. E fazer um sistema completo utilizando PHP 7 com a arquitetura MVC e o PDO do PHP, né, da versão mais nova. Então fica aí como motivação para vocês o desenvolvimento dessa aplicação. Gostaria de agradecer muito, parabenizar a todos por essas aulas. Um grande abraço e até mais.